Saudações, confrade e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para a continuação do nosso capítulo 9, né, que estamos vendo. Essa aula vai focar sobre a parte beta desse material, que está entre as páginas. A página, o texto completo está entre as páginas 85 e 91, mas nós vamos focar aqui só na 86 e 87, que dizem respeito a essa parte beta, que é a que a gente vai ver hoje. Então, se você chegou aqui agora, e se o YouTube sugeriu essa aula para você, veja, estamos na aula 9ª, então há outras aulas antes dessa. Volte lá, comece o curso de grego desde o início e com certeza vai ser extremamente útil para você começar do início, a não ser que você já esteja estudando esse material ou já tenha algum conhecimento de grego. De qualquer forma, não se esqueçam do triplo C, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal, compartilhe essa aula com seus amigos, convide outras pessoas a fazer parte dessa confraria. Eu estou com os livros de grego da série Atenas, essa daqui, e que vou fazer um sorteio daqui a algum tempo com os membros do canal. Esse é um material preparado, originalmente foi um material pensado por um professor estadunidense, mas depois foi melhorado. O material é dos professores Balme e Lowell, e depois foi ampliado e adaptado pela equipe do professor Luigi Miraglia para atender mais ou menos aquilo que o professor Hans-Henning Ehrberg, de feliz memória, tinha feito com o latim. Mas é nesse livro aqui que a metodologia do professor Ehrberg é mais bem aplicada. De qualquer forma, depois vou fazer o sorteio desse livro aqui, o volume 1 do Atenas. Vamos à aula. Então, aqui está a distribuição. A gente está focando aqui principalmente nas ilhas gregas. A Grécia não é somente isso aqui, mas também lembrem-se que existe a Magna Grécia, que ia até o sul de Itália e que pegava vários lugares aqui da Ásia também, dominou tudo isso, mas a gente está nesse capítulo focando aqui principalmente nas ilhas gregas. Vamos à leitura e depois à tradução. Tines dei sin hai Hellenikai nesoi, hai Hellenikai nesoi polaieisin, hai men mikrai, hai de megalai. He men Kypros, he Crete, he Podos, kai he Euboia megalai Hellenikai nesoieisin, he de Lesbos, he Lemnos, he Thassos, he Chios, kai he Samnos Mikraiesin. Mikrai Hellenikai nesoieisin kai hai Kyklades, Hosper, he Mykonos, he Andros, he Naxos, he Paros, he Delos, kai he Tenos. Pu keintai hai Kyklades nesoi, ento aigaio pelagei. Então vejam bem, meus caros. Aqui a gente está com uma série de questões que são extremamente interessantes. A gente já conhece o tines, né, que é o plural de ti, que é o interrogativo. Esse aqui, pela terminação, que é masculina ou feminina, indica que é o que ou qual. Então, tines deisin, quais são hai Hellenikai nesoi? Quais são as hai nesoi Hellenikai? Quais são as ilhas gregas? Vejam que nesoi é uma palavra feminina
com a terminação da segunda declinação. Por isso que aqui, vejam, o Helenikai concorda com o termo, que é um adjetivo, o adjetivo concorda, tanto no grego quanto no latim, o adjetivo concorda com a palavra que se refere em número, singular ou plural, em gênero, masculino, feminino e ou neutro, e em caso. Aqui está no nominativo. Então, nominativo feminino singular, o adjetivo fica no nominativo feminino singular. Cuidado para não cometer o engano de acreditar que a concordância também se dá em terminação. Não é assim. A concordância se dá em gênero, em número e em caso. Aqui você vê que são terminações diferentes, mas referem-se a concordância existe em número, em gênero e caso, não em terminação. A terminação vai depender disso. Se, como nessos, ilha, é uma palavra feminina de segunda declinação, que termina em ômicron, sigma, ela vai seguir a segunda declinação em tudo. Porém, o adjetivo segue, como o adjetivo helene, que é um adjetivo feminino, ele vai ter as terminações próprias daquele adjetivo. Hai Helenikai Nessos Polaieisin. As ilhas Hai Nessoi Helenikai, né? As ilhas gregas Polaieisin são muitas. Hai Men Mikrai, veja o Men e o De, né? Dá uma oposição. Hai Men Mikrai, Hai De Megalai. Quando a gente encontra esse adjetivo, esse artigo lançado nos dois casos, a gente diz umas são pequenas, Haide Megala, e outras são grandes. Aí aqui vem o man de novo e o de vai aparecer aqui. Não necessariamente o man e o de têm que aparecer no mesmo período. Podem estar em períodos distintos, visto que aqui estão apresentando um grupo de ilhas e aqui outro grupo de ilhas. Obviamente, se a gente tratou das Mikrai e das Megalai, aqui, obviamente, o man e o de vão se referir às Mikrai e às Megalai. Então, vejam, He men Kypros, He Creta, He Rhodos, Kai He Euboiai, Megalai Helenikai, Nessoieisin. Vejam os dois acentos, porque o eisin é uma enclítica. Então, você veja que aqui a gente tem Chipre, Creta, Rhodes e Eubeia, Kai He Euboia e Eubeia, Megala e Helenikai, Nessoieisin. São ilhas grandes. E aí começa o De, que é a contraparte, He de Lesbos, He Lemnos, He Thassos, He Rios, Kai He Samos, Mikraieisin. Então você tem que Lesbos, Lemnos, Tassos, Quios e Samos são pequenas. Eisin Mikrai. Aqui não é necessário repetir o Nessoi, porque já está subentendido. Mikrai Helenikai Nessoi Eisin Kai Hai Kiklades. Então, são ilhas, são pequenas ilhas gregas, são também, né, eu esqueci aqui, Nessoi Eisin Kai, são também pequenas ilhas gregas, Hai Kiklades, as Cíclades. Rosper, Mykonos. Rosper a gente já conhece, né, que é como Mykonos, Andros, a ilha de Andros, Naxos, Naxo, Paros, Delos, Kai Tenos e Tinos. Talvez em português o nome Tinos tenha por conta do grego moderno, na verdade o grego bizantino, que tem a mania de, em vez de dizer eta, dizer ita. Então, talvez por conta dessa loucura do grego bizantino, que incorporou-se no grego moderno, o eta é lido como i. E por isso a gente tem em português tinos e não tenos. Por que entai rai kiklades, né? Isso aí. Onde a gente, desde a aula passada, o nosso material sugere que quem está aí
é equivalente ao eisin. Mas aqui, para não haver confusão, a gente vai traduzir o kentai, que significa, obviamente, estão deitadas, jazem. A gente vai traduzir por situado. Então, por kentai, onde estão situadas Haikyklades? Onde estão situadas as Cíclades, as ilhas Cíclades, Haikyklades Nessoi? Aqui o sinal de pergunta, né? Ento aigaio pelagei. No mar, pelagei, no mar Egeu. Veja bem, vejam bem. Aqui entrou aigaio pelagei. A gente viu que era pélago, quer dizer, já apareceu. Pelagos, talvez na aula passada, não me lembro agora, mas vai aparecer com certeza no próximo slide, pelagem. Então, a gente tem duas palavras, a gente já conhece aqui com essas duas, pélagos e thalassa. A gente conhece duas palavras para designar o mar. Vejam bem, a gente tem então pélagos, pélagos, que é um neutro, aqui é o plural, é um neutro de terceira declinação, pela terminação, é um neutro de terceira declinação, e a gente tem a palavra thalassa, ou thalata, com dois T's, ou thalassa, com dois sigma. Qual é o significado desse? Por exemplo, a palavra pélagos significa o alto mar, enquanto thalassa seria o mar mais costeiro. Acontece, porém, que aqui no texto o pélagos está sendo utilizado para dizer uma parte do mar. Por exemplo, quando vai falar do mar Mediterrâneo, a gente vai ver depois, vai utilizar o thalassa. E quando vai falar dos mares costeiros, como acontece aqui com o Egeu é um mar dentro do maior que seria o mar Mediterrâneo. Então, o mar Egeu, o mar Jônio, os diversos mares ali circundantes da Itália são chamados de pélagas aqui nesse texto. Didaticamente, o autor quis apresentar uma definição. Talvez, como os gregos já estavam habituados a chamar o Mediterrâneo de thalassa, provavelmente por conta disso o pélagos foi usado para designar os mares regionais, né, os mares menores dentro desse grande mar, que seria o Mediterrâneo. Então, a gente fique ciente aqui que o thalassa, nesse texto, está sendo empregado para designar o mar mais vasto, enquanto o pélagos, o mar de uma forma mais restrita, um mar mais regional, que talvez, só talvez, não fosse o sentido original da palavra. Vamos para a seguinte. Aqui tem o Ro Aigeus e Re Io. Desse Io vem o Ionios. Ionios, veja, é um adjetivo masculino e feminino, termina com os e o on, o neutro. Vamos ler, depois traduzimos. Agora acho que eu vou ter que ficar dizendo isso para ninguém vir nos comentários dizer: ah, você só lê em grego e não traduz. Não, não dá. As pessoas não têm paciência, estão muito imediatistas. Então vamos aqui. Eisindei kai allai mikrai helenikai nessoi? Hai e eu fiz isso como uma pergunta, não é? Então é eisinde kai allai mikrai helenikai nessoi? Hai ionioi nessoi. Tines deisin hai ionioi nessoi? He Ithake, He Cocrira, He Kefalenia, Kai He Zakynthos. Pukeintai, Hai Ionioi Nesoi, Ento Ionio Pelagei. Aqui, Eisindekai alai mikrai helenikai nessoi, esse daqui, esse ponto suspenso, como eu já falei no outro momento, pode significar um dois pontos ou um ponto e vírgula. Aqui está mais para dois pontos. Então, Eisinde aqui a gente pode traduzir como existem também ou ainda, ou talvez há ainda
há também, há ainda, alai mikrai el helenikai nesoi, há ainda outras pequenas ilhas gregas, ou há ainda outras ilhas gregas pequenas. E aqui vai elencar, por exemplo, Hai Ionioi Nessoi, as ilhas gregas. Vejam, aqui coincidiu a terminação, porque o Ionos, como eu disse antes de começar a tradução, Ionos está aqui, é um adjetivo que admite só duas formas, é um adjetivo biforme. Ele tem uma forma para o masculino e o feminino e outra forma para o neutro. Então, ionios serve tanto para o feminino quanto o masculino e ionion só para o neutro. Então, como nesso aí é uma palavra masculina, aqui está no nominativo feminino plural, o ionioi vai seguir a declinação nominativo feminino plural, que coincidentemente vai ter a mesma terminação do Nestor. Aqui é uma coincidência, é só para vocês perceberem aquilo quando eu falei do Helenikai Nessoi, que está aqui, olha, Helenikai, a terminação feminina, porque a palavra Nessoi é uma palavra feminina. No caso de Ionei, o adjetivo aqui é biforme, o Helenikai é triforme. Você tem Helenike, Helenikos, Helenikona. Três formas, uma para cada gênero, e Ionei é biforme, uma para o masculino e feminino, outra para o neutro. Tines deisin hai Ionioi Nessoi, quais são, e o de, né? E aqui, ó, e há ainda outras pequenas ilhas gregas, as ilhas, eh, as ilhas jônicas. Tines deisin hai Ionioi Nessoi, quais são as ilhas jônicas? Re Ithaque, Re Cócrira, Re Kefalenia, Cai Re Zakynthos. Então, e quais são as ilhas jônias ou jônicas? Ítaca, Corcira ou Córcira, alguns vão chamar também de Corfu, Cefalênia e Zacinto. Então, Cócrira ou Corcira, aqui Córquira, Corcira ou Córcira ou Corfu, Cefalênia e Zacinto. Pulqueita e Raionoinesoi, onde estão situadas as ilhas jônicas, Entoionio-Pelágei, no mar Jônico, no mar Jônio. No caso do Jônio, veja, ele está no ablativo, ele é de segunda declinação, mas o Pelágei é de terceira, por isso que está com essa terminação aqui. Então, no mar, lembrando que o Pélagos é um neutro, por isso aqui não vai aparecer, mas aparecerá depois aqui é a terminação do dativo neutro, que é igual à terminação do dativo masculino. Então, os casos oblíquos, que são o genitivo e o dativo, terão exatamente a mesma terminação do masculino. Então, aí aqui vai ser equivalente. Ento ionio pelage. A gente andou, veja aqui, você tem ionioi e aqui tem ionio. Por quê? Porque esse aqui é um longo. E lembre-se, a tônica, a sílaba tônica grega vai depender da acentuação da última sílaba. Se a última sílaba for longa, ela vai ser paroxítona. Pode ser oxítona também, mas aqui, no caso, como ela era proparoxítona antes, né? Ionioi, uma, oi é uma sílaba, ni é outra sílaba e ion é outra sílaba. Então, ela está paroxítona aqui, vai se transformar, proparoxítona aqui, vai virar paroxítona por causa desse acento. Do mesmo jeito, pélagos, proparoxítona, porque a última sílaba, o gos, tem um O micro, um O pequeno, um O breve. Quando virou aqui um ditongo, ele fica longo, atrai para junto de si a sílaba. Vocês poderiam, mas aqui é longo, mas aqui também não é um ditongo, porque não ficou longo. No grego, tanto o plural masculino
oi, quanto o plural feminino. Peraí, o plural da primeira declinação, ai, e o plural da segunda declinação do nominativo da primeira declinação, ai, nominativo plural, e o nominativo plural da segunda declinação, oi, ambos são considerados neutros. Por que isso? Não tenho a mínima ideia. Só vou fazer que nem diria Chicó, só sei que foi assim. É o costume, a língua faz isso, embora seja um ditongo, não é considerado como ditongo para as questões de acentuação. Talvez isso possa ser considerado na poesia, mas não será considerado na prosa. Então, você vai ter o plural da primeira declinação, do nominativo da primeira declinação em ai, e vai ser breve, e o plural do nominativo da segunda declinação oi vai ser também breve, tá certo? Então, no mar pelágei, no mar jônio, ou no mar jônico. Ti desti pélagos, já mudou o acento, né? Ti desti pélagos, pélagos mikra thalassaesti, to ionion pélagos, kai to aigaion pélagos, mikrai thalassai ente mesogeio thalasseisin. Ara kai he sikelia ente mesogeio thalassestin, nai hesikelia nessos ente mesogeio thalassestin. Hedesikelia urhelenika ala romaike nesoses estin. En un te mesogeio thalasse eisin polai nesoi, haimen helenikai, hai de romaikai. Então vamos lá. Aqui começa aquela distinção que eu fiz lá no início, né? O que é ti deste e ti de, e o que é um mar, um pélagos. Pélagos mikra thalassaestin. Pélagos é um pequeno mar, é um mar pequeno. To ionion pélagos, porque pélagos é neutro, por isso está aqui. O mar jônio, kai to aigaion pélagos, mikrai thalassai ente mesogeio thalasseisin. Aí diz aqui, né? O mar Jônico e o mar Egeu, eisin, são Micrai thalassai. São mares pequenos ente mesogeio thalasse. São mares pequenos no mar Mesogeion, meso, meio, geion, terra, no mar Mediterrâneo, que a gente usa a nomenclatura latina, medium terrae, no meio das terras, mesogeio, no meio das terras, só que em grego. Então vejam aqui, olha, thalassai, o ditongo final não é considerado longo para fim de acentuação do masculino, do nominativo plural masculino da primeira e segunda declinação, por isso thalassai, e ente mesogeios thalasse. Aqui, como é um eta, tem que ser longo, o acento migrou daqui para aqui. Então, o que é um pélago? Pélago é um tálata, um tálassa, é um mar. Mar é um mar pequeno. O mar Jônico e o mar Egeu são mares pequenos, são, né, e sim, dentro do mar Mediterrâneo. Ara kai resikelia ente mesogeios thalassestin. Acaso a Sicília, acaso a Sicília, ente mesogeio thalassestin, acaso a Sicília também cai, também está no mar Mediterrâneo. Nai, sim, resikelia nessos ente mesogeion thalassestin. Também a Sicília está é uma ilha, também a ilha da Sicília. Vejam que o nome da ilha, tanto em latim quanto em grego, eles são adjetivos. Como o mar Jônio, a gente não diz o mar da Jônia, o mar de Egeu, a gente diz o mar Egeu, o mar Jônico. Nas ilhas acontece também a mesma coisa. A gente em português diz a ilha da Sicília, a ilha de Rhodes, a ilha de Nessos, a ilha de Naxos. Em grego, também isso em latim,
O nome da ilha é um adjetivo da ilha. A gente chama isso de aposto de especificação em português, né? A ilha da Sicília. Dentre todas as ilhas que existem no mundo, a gente usa o aposto de especificação. O grego e o latim usam só um adjetivo. Por isso ele diz a ilha da Sicília, a ilha Sicília, está no mar Mediterrâneo. Rede Sikelia u Helenike, ala Romaike, nesosestin. E a Sicília, o Helenike, ala Romaike, nesosestin. Mas, e a ilha da Sicília, não, ele tem porque aqui começa com um espírito forte, né? O Helenike não é uma ilha grega, Nessos Helenike, mas Romaike, mas lá, mais romana. Não é uma ilha grega, mas romana. En un te mesogeio falasse eisin polai nesoi, hai men Helenicai, hai de Romaicai. Então, no mar Mediterrâneo, eisin polai há muitas ilhas. Hai e Hai, que a gente já viu, aqui tem um meio de, umas gregas, outras romanas. Então você tem aqui a declinação, né? Re, thalassa, o mar, tes, talates, do mar, e te, talácia, para o mar ou no mar. Se tivesse aqui, ente, talácia, no mar. Isso aqui eu esqueci de colocar na aula passada, que é a parte de gramática. Vai ficar, eu vou deixar essa gravação, essa mesma gravação aqui, para, para a aula seguinte. Então, vocês vão ouvir que não tinha na aula passada, mas tinha, porque a parte gama vai ser a sequência dessa, mas eu não botei isso na parte beta. Essa coisa que eu vou falar, eu vou conservar essa gravação, por isso vocês vão talvez me ver de camisa diferente na aula inicial, mas eu pretendo gravar a outra aula imediatamente depois dessa. Então, aqui você tem felincongenos, acenicongenos e udeterongenos. O gênero feminino, o gênero masculino e o gênero neutro. No gênero feminino você tem o ré, genitivo té, e as terminações que a gente já viu, né? Que aqui é o artigo. Ré, té. Do nominativo feminino e do dativo. Aqui tem o dotikeptosis, que é o caso dativo, que é o que usa geralmente com a preposição en, só para gente. Entechora. Rechora, o país, entechora, no país. Reatiké, a Ática, enteatiké, na Ática. En thalassa, entethalácia, o mar, no mar. E aí as várias terminações que a gente já viu da primeira declinação, que tem o alfa longo, né, o alfa chamado de puro, que faz o dativo em A com o iota subscrito. Você tem os nomes terminados em T. Esse aqui é um alfa impuro. Lembram-se da aula que eu falei que o alfa puro, ou esse alfa longo, é aquele que tem um rho ou um iota antes. Então, Siquelia, por exemplo. Siquelia, a Sicília é acentuada Siquelia, porque o último alfa, que é um alfa puro, porque ele vem depois de um iota, é longo. Por isso, Siquelia. Lembra-se que a sílaba longa atrai o acento. A gente vai, em latim vai ser Sicilia, porque o último A em latim é breve. No grego é longo por conta da regra do alfa puro. Vem depois de um iota, alfa puro. Aí tem as palavras terminadas em E, como atiqué. Aqui você tem rorá, que termina em ro, ou em sigma é alfa puro. Então, rora, enterrora. Alfa puro, bota um iota subscrito para dar o dativo. Os nomes terminados em epsilon, atiqué, atiqué. É só um epsilon, um eta, com o iota subscrito. O alfa impuro, que é em todos os demais casos, você vai ter uma mistura das duas formas, com o alfa puro e o eta. Então você tem thalassa, thalassa, entethalácia. E alguns nomes femininos terminados em O, como Nessos, que não apareceu aqui, mas estão aqui, vejam aqui. Nessos, Ente, Nesso.
E os nomes da terceira declinação estão aqui, terminado em sigma, e o dativo faz de. Botou algum exemplo aqui, está aqui. Re, focis, focis, ente, focide. Em fósseis e em fósseis e em fósseis. Eu disse fósseis, mas é fócida. A fócida na fócida. Relas, a Grécia, enterrelade na Grécia. A gente já viu isso, tem aqui o to, aí você tem o to com o artigo to e eu pulei aqui o ro e o to, né, o artigo do nominativo e o artigo do dativo. Nessos, nesso, só que é feminino. Aparece aqui também. Pótamos, ropótamos, o rio Entopótamo. Potamos, ropótamos, Entopótamo, no rio, o rio, no rio. Renessos, entenesso. To Ionian, então to você tem Ionion, Ionio, como eu tinha dito, tá vendo? E você tem os nomes em. Eu disse que era da terceira, mas agora eu estou em dúvida. Mas eu acho que é de terceira. Os e ei, como Pélagos, Pelagei. Então aqui é da terceira mesmo, é Triteclisis, da terceira declinação. Topélagos em Pelagei. E aí a gente chega ao final dessa aula. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até esse momento. E não perca o ânimo. Continue estudando. Vejam, as lições ainda estão muito fáceis. Carece de um pouco de atenção, mas não se deixe abater. Siga adiante. A gente se vê na próxima aula.